Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com excelentes notícias do nosso clube de regatas do Flamengo. Vem reforços por aí, Henrique, situação de Gabigol. A gente vai falar sobre isso. O técnico Tite deixou claro que o Flamengo está no mercado da bola, o Flamengo está mapeando o mercado nacional. Eu falei sobre isso para vocês. Eu falei sobre nomes que o Flamengo está de olho. O Tite, claro que ele não vai falar diretamente, abertamente, né, para todo mundo. Mas ele deixou claro que Marcos Braz, e ele tem um diálogo muito bom com o departamento de futebol, e que Marcos Braz já deixou claro que vai buscar no mercado nacional, possivelmente agora em abril, os reforços que o Tite pede. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Gabigol, meus amigos, porque já tem data definida para uma possível negociação entre Flamengo e Gabigol pela renovação do nosso centroavante Gabriel Barbosa. Fica ligadaço, eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Situação envolvendo esse jogo de ontem, hein? Que chororô foi esse, rapaz? Presidente do Fluminense brigando com torcedores do Flamengo no Maracanã. Fernando Diniz na corda bamba. Felipe Melo volta a chorar. Eu não sei se ele tá chorando, desesperados. Rapaz, eles não aceitam perder para o Flamengo. Primeiro jogo da semifinal do Cariocão. Mengão queridão foi para cima, 2-0. A gente vai falar um pouco sobre isso, principalmente sobre as palavras de Felipe Melo, hein? Situação envolvendo o presidente do Fluminense, mano, é um absurdo. Isso tem que parar. Tem que acabar com isso. Toda vez é isso. Pelo amor de Deus. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Dá essa moral pra gente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação. Deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Beleza? Bom, já começo falando sobre o jogo de ontem. Ainda um pouco sobre aquele jogo de ontem, porque foi um jogo que saiu barato para o Fluminense. Essa é a realidade. Vamos falar sério? Saiu barato, porque no início da partida, o Pedro perdeu ali uns 3, até mesmo 4 gols, que não costuma perder. Aquelas bolas que o Pedro recebeu na área, o Pedro não costuma a perder. E ontem, o Pedro perdeu, né, vários gols que poderia ter saído com um placar ainda mais elástico para o Fluminense. E saiu barato. O Felipe Melo vai e fala que o Fluminense foi melhor que o Flamengo até a expulsão. Depois da expulsão aí o Flamengo melhorou. Que nada, o Fluminense não jogou nada. O Flamengo amassou o Fluminense nesse sábado. Essa é a verdade. Amassou. O placar de 2-0, o Fluminense, o Felipe Melo, saiu barato para vocês. Vocês podem reverter? Pode reverter. Não sei se vai ser tão fácil assim não, hein? Porque o Flamengo joga pelo empate do placar agregado. O Flamengo fez 2-0 ontem. O próximo jogo acontece no sábado, agora dia 16, também no mesmo horário, às 21 horas. E o Fluminense precisa vencer pelo menos de 3-0. O Flamengo perder por 2-0, o Flamengo ainda se classifica para a final do Campeonato Carioca. Mas vamos em busca dessa vitória também, com certeza, com muita humildade, com os pés no chão, vamos em busca dessa vitória. O Felipe Melo também falou sobre sistema, voltou a falar sobre esse negócio de sistema aí no futebol, hein? Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. As entidades precisam tomar medidas cabíveis sobre certas palavras proferidas em relação ao futebol que acontece dentro de campo. Mano, é um absurdo. Os caras não conseguem aceitar, não querem aceitar a derrota para o Flamengo. Eles não querem realmente aceitar. Ontem, mais um absurdo, lá no Maracanã. O presidente do Fluminense brigando com os torcedores do Flamengo. Mano, não dá para acreditar nisso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. No próximo sábado, tem o jogo da decisão, o jogo da final. Tá? O último jogo. Jogo que vai dar vaga para a final do Cariocão.
Vamos ver o que deve acontecer, porque o Mário Bittencourt tá aí todo, né, pé da vida. Vocês lembram que eu falei sobre uma entrevista que ele concedeu, que pediu para o presidente da FES não tirar a bandeira da sede, que eles seriam campeão novamente? A gente tá aguardando isso aí, né? Ainda não acabou. 2-0 pro Mengão, mas estou confiante sim nessa final. O Flamengo vai para a final sim. Hoje acontece o outro jogo da outra semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que vem muito bem aí. Vamos ver com esse jogo hoje. Vamos esperar o resultado dessa partida. E a gente, é claro, vai trazer aqui também para vocês, tá? 4 horas da tarde, Vasco e Nova Iguaçu. Mudando de assunto, sobre ontem ainda no Maracanã. Ontem a gente viu, né, o Gabigol junto com os dirigentes do Flamengo. O Gabigol foi ao Maracanã, assim como o Gerson, que está se recuperando após cirurgia no rim, e também o Wesley, né, que também segue se recuperando de uma lesão muscular, como o caso de Gabigol. E ontem a gente viu o Gabigol lá na parte especial do Maracanã, né, junto com Marcos Braz, Bruno Lemos, Bruno Spindel, e a gente vê que a relação entre o atleta e o departamento de futebol do Flamengo segue bacana, segue legal, né? Porque é uma situação que muita gente vem colocando aí, treta no meio dessa situação envolvendo a renovação de Gabigol. E uma informação importantíssima sobre a renovação de Gabigol, que é o seguinte: a informação que apuramos, inclusive, né, o Coluna do Flamengo trouxe aqui com exclusividade, que Gabigol já pode ter um dia definido para iniciar as conversas por sua renovação com o mais querido do Brasil. Coluna do Flamengo trouxe o seguinte: um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, Gabigol, tem contrato com o clube rubro-negro até dezembro de 2024. No entanto, a renovação do atacante está condicionada a outra questão. O julgamento no dia 18 de março, agora, no dia 18 agora, em uma segunda-feira, no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. De acordo com a apuração da reportagem do Coluna do Flamengo, o Flamengo aguarda o julgamento do jogador por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere à fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Dessa forma, somente após a sentença é que a diretoria irá tratar da renovação do camisa 10. Olha só, hein? Vale lembrar que Gabigol é acusado de tentativa de fraude no exame antidoping no Ninho do Urubu. Em suma, o caso será julgado daqui a 9 dias. E a suspensão pode ser de até 4 anos se houver condenação. Caso de Gabigol no antidoping é o seguinte: no dia 8 de abril, Gabigol teria dificultado a realização do exame antidoping, prejudicando o trabalho dos oficiais responsáveis pela coleta da urina. Por outro lado, os demais jogadores do elenco do Flamengo se submeteram ao exame antes do treino. Marcos Braz até chegou a falar sobre a renovação de Gabigol e ele falou o seguinte: a situação será resolvida no momento adequado. Pode ter certeza de que em breve isso vai ser resolvido, de uma forma ou de outra. De resto, o Gabriel sempre teve boa relação com a comissão e com todos. Em momentos pontuais, após tanto tempo, é lógico que pode acontecer uma coisa ou outra, mas é um atleta que sempre cumpre seu horário e não tem nenhum tipo de problema aqui, afirmou Marcos Braz, né? Lembrando também que os advogados de Gabigol já estão aí do Flamengo, também já estão aí, né, em atividade, já estão aí em ação. Segundo as informações que apuramos, Gabigol já tem provas que foi feito realmente o exame antidoping, que ele não chegou a dificultar. Então vamos ver o que deve acontecer, torcer para que, né, não aconteça nada e Gabigol fica 4 anos fora do gramado, mano. É brincadeira, hein? Então tá aí, né? Renovação de Gabigol, sim, pode ter uma reviravolta e ter que recomeçar essa negociação a partir depois do dia 18. Então vamos aguardar esse julgamento e a gente tá ligado para deixar você sempre muito bem atualizado. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre contratações que o Flamengo vai fazer ainda nesse mês de abril que vem agora. Com certeza é quando abre a mini janela. E ontem
o Tite foi questionado sobre a possibilidade de novas contratações e não descartou. Na resposta, Tite fez questão de reforçar a relação próxima com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e demais membros da diretoria. Segundo o treinador, existe monitoramento de possíveis contratações no cenário do futebol nacional, ou seja, no futebol brasileiro. Ele falou o seguinte, olha só o que o Tite falou. Se o Marcos Braz falou, está falado. A gente trabalha de uma forma com relação e diálogo constante nessa busca. Claro que a grandeza do Flamengo faz com que o clube esteja aberto a novas contratações, a situações do próprio cenário nacional. A gente conduz de uma forma com sintonia, afirmou aí o técnico Tite em entrevista coletiva, confirmando sim que o Flamengo está mapeando novos reforços no futebol nacional, no futebol brasileiro. Lembra quando eu falei que o Flamengo tem nomes na mesa? E esses nomes eu volto a confirmar aqui para vocês e garanto, o Flamengo tem nomes na mesa da diretoria sendo avaliados. Nomes como Maurício do Internacional, Matias Villaçante, paraguaio, que hoje está no Grêmio, 27 anos, vai fazer 27 anos ainda, e Matias Zaracho, argentino, meio-campista que está no Atlético Mineiro. Esses são uns dos nomes que apuramos, que o Flamengo tem na mesa hoje, avaliando com a possível contratação que pode chegar a partir do dia 1º de abril, quando abre a mini janela. Do dia 1º de abril até o dia 19 de abril, vai abrir essa janela de transferência, essa mini janela para o futebol brasileiro, para os clubes movimentarem, jogadores que estão atuando aí nos estaduais. E aí, nação, o que vocês acham sobre esses nomes? Matias Aracho, Matias Villaçante, Maurício, pode pintar outros nomes aí, mas nesse exato momento o que apuramos é esses que o Flamengo já tem em mãos. Mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que no dia 18, no mesmo dia que acontece o julgamento de Gabigol, também acontece o sorteio para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Volto a ressaltar que mesmo as contratações que devem chegar no mês de abril não serão inscritas para a fase de grupos. É a primeira fase aí que o Flamengo vai entrar na Libertadores. Por quê? A inscrição para a Libertadores da fase de grupos se encerra no dia 29 agora. A janela só abre no dia 1º de abril, então não tem como o Flamengo inscrever jogadores que ainda serão contratados para a fase de grupos, só nas oitavas de final. Beleza? A gente vai seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações, nosso Megão queridão. Mas o de agora foi isso. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.